meteorológico. O que poderia permitir que Tubarão e a região não fosse surpreendido por esse evento? Ou seja, a previsão do tempo. Naquela época, 1974, a previsão do tempo também estava começando a se organizar e ela era voltada para a agricultura. Então, as previsões e as informações meteorológicas eram mais acerca de qual é o melhor período para plantar, quantidade de chuva, quantidade de estiagem, dias de sol, e não dava meios para que a Defesa Civil realmente tivesse uma informação adequada para ela poder utilizar da melhor maneira possível. Quanto ao alerta meteorológico, já existiam alguns alertas, mas eles eram baseados lá no 8º Distrito de Meteorologia em Porto Alegre. Eles eram imprecisos e pouco práticos. Além de não terem uma boa precisão, esses alertas custavam chegar até aqui. E quando chegavam, já tinha passado o evento. Então, na realidade, Santa Catarina não dispunha de meios de previsão meteorológica ou de acompanhamento da situação do tempo confiáveis em 1974. Então, realmente, para os órgãos encarregados de administrar e de aqui trabalharem durante o desastre, nós estávamos muito mal servidos. Eu diria não só Santa Catarina, mas o próprio Brasil. Na realidade, a meteorologia só veio dar um salto no Brasil após as enchentes de 1983, quando realmente se começou a trabalhar cientificamente, trabalhar com radar meteorológicos, com satélites meteorológicos. Foi apenas a partir de outubro de 1983 é que o Brasil deu um salto de qualidade e pôde começar a trabalhar com informações mais claras, objetivas, para a prevenção de desastres. Mas isso que ocorreu em Tubarão, em toda a região, não nos surpreendeu tanto, porque havia antecedentes, havia fatos anteriores que nos davam ideia do que poderia vir pela frente. E o mais recente foi a inundação brusca, chamada também de enxurrada, que aconteceu em 1971, dia 15 de fevereiro de 1971. Esta enxurrada que aconteceu lá no Milho e que desceu ao longo de todo o vale do rio Tubarão, matando 4 pessoas em Lauro Milho, provocando muitos danos locais, ela já não deu uma ideia da capacidade da natureza, da violência com que ela poderia se manifestar em determinadas situações. Mas toda a bacia do Vale do Rio Tubarão, e também dos outros tributários, Mãe Luzia, Faca e todos mais que compõem o sul catarinense, eles já vinham sofrendo as chamadas inundações graduais, de pequeno vulto, em toda a bacia hidrográfica. Então não era um fenômeno desconhecido a questão da inundação. Era sim a violência com que esse fenômeno se manifestou. Então, em março de 1974, nós tivemos em Tubarão uma inundação gradual, ou seja, uma inundação relativamente lenta, características de terrenos de planície, como nós temos em Tubarão. Essa mesma água que aqui chegou com uma inundação gradual, ela foi uma enxurrada, foi uma inundação brusca nas cidades e com altitudes maiores, de Lauro Milho para baixo, elas passou provocando grande destruição pelo caminho. Acredita-se, pelos levantamentos feitos depois, na época, porque todos os instrumentos de medição de cheia foram perdidos, foram destruídos em Tubarão, acredita-se, pelo trabalho feito pelo professor Amaro Seixas Neto, que as precipitações por mais de 3 dias que ocorreram em Tubarão, elas estejam em torno de 800 milímetros. 800 milímetros é o mesmo ou parecido que tivemos em novembro do ano passado, na região do Vale do Itajaí. É mais ou menos a mesma precipitação que Timbé do Sul e outros
municípios mais ao sul de Tubarão tiveram em 1995. É a mesma quantidade de chuva que já aconteceu em 1983 e 84. O que nos faz lembrar que a região leste de Santa Catarina, a começar lá por Joinville e até Praia Grande, lá no início de Santa Catarina, ela é sujeita a violentas precipitações que provocam inundações e outros problemas de deslizamento, outros problemas associados na área costeira de Santa Catarina. E com uma recorrência muito menor, um período muito menor de recorrência do que se pensava. A média ela está em torno de 10 anos. A cada 10 anos nós temos um grande desastre. E a tendência é que se mantenha ou até diminua o tempo das recorrências. Então é uma situação para que todos nós pensemos muito bem o que devemos fazer. Não é nenhuma situação desesperadora, mas nos preocupa no sentido de nos prepararmos melhor. As inundações vão continuar acontecendo. O que não podemos mais é termos desastres. Ou seja, o fenômeno vai ocorrer, danos vão acontecer, mas sob controle das autoridades do município, sob o controle da população, sob o controle da comunidade que aqui mora. Isso é que nós devemos pensar. Tentar evitar seria ótimo, mas não vamos nos iludir. Vamos ter novos fenômenos. Agora, devemos estar preparados para que, mesmo ele ocorrendo, não perdamos a capacidade de administrar esta situação. Bem, essas quantidades de chuva, elas podem ser de várias origens. Frentes frias estacionárias, que vem lá do sul, zona de convergência do Atlântico Sul, umidade provida do oceano, vórtices ciclônicos que passam sobre a Amazônia e carregam a umidade da Amazônia trazendo para cá, jatos de alto e médio níveis que também cruzam, especialmente durante a época dos fenômenos El Niño, que é um fenômeno que está ativamente atuando no Brasil neste momento, que agora vai ter por outubro e novembro o seu ápice de ocorrência. Então esses fenômenos e outros mais podem ter gerado aquelas grandes precipitações. Mas sozinhas essas precipitações também não gerariam o problema que aconteceu. Elas foram, na realidade, associadas a outras causas. E aí estão algumas delas. Acredita-se que aquelas precipitações integraram-se a processos atmosféricos e terrestres que interagiam entre si, tais como, além das elevadas precipitações, a umidade do solo, ou seja, as precipitações anteriores. Quando ao final do terceiro dia foi o ápice da enchente do Tubarão, já chovia mais de uma semana e os últimos 3 dias foram intensas precipitações. Então essa soma de peso ao solo que absorveu essa quantidade de água certamente provocou grande número de deslizamentos, de escorregamentos que aqui nós tivemos e que em municípios vizinhos, como Gravatal e outros mais, provocaram um grande número de mortes. O relevo de todo o vale do rio Tubarão são de vales encaixados em ígneos, chama-se relevo apalachiano. E esses relevos encaixados fazem com que as águas adquiram grande força e velocidade. E se nós analisarmos bem o relevo de Tubarão, nós vamos ver que nós temos aqui uma planície muito próxima do nível do mar, mas logo ali na divisa do município nós temos uma serra que faz com que as águas que chegam até aqui cheguem com grande velocidade, com grande capacidade de destruição. Rompimento de barragens, seja obras de engenharia ou acidentais. Na época, em 1974, identificaram-se algumas pequenas barragens construídas para a criação de peixe e outras fontes, e também a possibilidade de que algumas fontes, ao serem deslocadas pela água, provocaram barragens acidentais